Não é algo aleatório, não pense que é um sonho aleatório, porque não é. Deus quer falar com você, Deus quer te chamar para algo que Ele tem preparado para você. Olá, a paz do Senhor é para todos. Estou de volta aqui, né? Faz tempo que eu não gravo vídeos, mas hoje estou de volta para falar sobre sonhos. Esse vídeo vai ser sobre os sonhos marcantes que eu já tive, que eu acredito que são visões, né, que eu ainda não sei o seu significado, mas eu acredito que com o tempo Deus vai me orientando, vai me esclarecendo, né, o que quer dizer estes sonhos. Então, antes de começar, eu quero ler aqui está no livro de Jó, capítulo 33, verso 14 e 15. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Aqui, né, no livro de Jó, fala, né, que Deus fala com as pessoas, mas em muitos, aqui o próprio versículo fala que as pessoas não se atentam para isso, né? Isso quer dizer que Deus fala, eu acredito que Deus fala muito com as pessoas, mas as pessoas não se atentam para os sonhos, não se atentam para o que Deus quer falar com elas, né, com as pessoas. E esse vídeo vai ser sobre isso, sobre os sonhos que eu tive, sonhos espirituais, né, que eu acredito que são espirituais, que ainda não ficaram claros para mim, mas eu acredito que com o tempo ficará mais claro. O primeiro sonho que eu tive foi, na verdade, eu tenho esse sonho sempre. Já perdi as contas de quantas vezes eu sonhei com isso. Eu sonho muito com as estrelas. Eu, em um local aberto, em uma cidade, de noite eu estou na rua, né? E uma avenida ou rua desta cidade, e eu estou olhando para o céu estrelado e é de noite. E as estrelas, elas se movem enquanto eu olho para elas, eu vejo as estrelas se moverem tipo como luzinhas, sabe? Luzes que se movem para lá, para cá, para lá, para cá, como uma dança, né? A forma mais assim lúdica de falar, dança das estrelas. Tipo, não é satélite, não é meteoro, não fica rastro no céu, são as estrelas mesmo que se movem, mas elas se movem como luzes no céu, assim, sabe? Para lá, para cá, para lá, para cá. E eu tenho muito esse sonho, né? E sempre que, acho que 70% das vezes que eu durmo, eu sonho com isso. Com as estrelas, eu olhando para elas no céu e elas estão se movimentando. Não é satélite, tá? Eu já vou deixar claro, não é satélite, não é meteoro, não é nada disso, é estrelas mesmo. Elas se movem. E o último sonho que eu tive, depois eu vou contar aqui, né? Ficou bem mais forte, mas esse é o que eu mais tenho, olhando para as estrelas no céu e elas se movimentando. Algumas estrelas têm as luzes mais fracas, né? Mais longe. Como você olha para o céu, você observa, né, que tem estrelas que é longe, a luz mais fraca, outras são você observa que são as luzes mais fortes, é assim que eu vejo no sonho. A mesma coisa, algumas estrelas são as luzes mais fracas, que estão mais longe, e outras que estão mais fortes, né, com as luzes mais fortes. E elas se movem, se movimentam no céu. E as primeiras vezes, pessoal, que eu sonhava com isso, eu ficava, sabe, com medo, porque teve uma vez eu sonhei e uma só estrela, uma estrela bem grande, tá? Tipo estrela, estrela cadente, só que sem rastro. Uma estrela bem, bem grande, com a luz bem forte. E essa estrela, ela se moveu assim, sabe, rapidamente. Ela foi de um lado para o outro rapidamente. Foi umas duas vezes. Aí eu lembro que no sonho eu fiquei com medo. Falei, puxa, eu estou aqui sozinha.
E essa estrela vai me pegar, porque ela está se movendo assim, sabe? E eu fiquei com medo nesse sonho. Dessa vez, faz tempo já, dessa vez eu sonhei com essa estrela, uma só estrela se movimentando assim no céu, grandona. E eu fiquei com medo, né? Eu falei, poxa, o que será isso? Essa estrela vai me pegar. Eu fiquei com essa sensação no sonho, né? Com medo. Até que eu falei assim, né, no sonho, ai, não quero mais sonhar com isso não. Mas não tem jeito. Eu sonho com isso praticamente todas as vezes que eu vou dormir, eu tenho esse sonho, com as estrelas se movimentando no céu. E, e esse, né, é o primeiro sonho marcante que eu sempre tenho. E eu acredito, né, que Deus quer me dizer algo, mas ainda não é o momento. E eu acredito que Ele vai me esclarecendo com o tempo, né? E outro sonho marcante que eu tive foi, eu estava em uma igreja, e a antiga igreja que o meu pai dirigia, eu estava nela, não dentro dela, mas fora, assim. Aí era um culto, tá? E umas pessoas foram me chamar para orar para alguém que estava enfermo. Eu não lembro se essa pessoa, se era pastor, se era membro, eu não lembro. Eu só lembro que me chamaram para orar para esta pessoa. Aí eu fui lá no fundo, era um local assim lá no fundo da igreja, tinha várias pessoas lá, e eu fui orar para esta pessoa. E orar assim com imposição de mãos, tá? E quando eu comecei a oração, eu senti muito a presença de Deus, sabe? Senti, calor, né? Presença mesmo de Deus. Quem sente isso sabe o que eu estou falando aqui, é presença mesmo de Deus. E conforme eu orava assim, com imposição de mãos para essa pessoa, a minha mão assim direita, minha mão direita, tá? Não foi a esquerda, a direita. Ela, eu senti unção na mão e ela meio que ficava trêmula. É até difícil explicar isso porque, né, coisas de Deus, né, é muito difícil de explicar. Eu só sei que o que eu posso dizer é unção. Eu senti unção nessa mão direita e ela ficava trêmula. Foi um sonho bem marcante, que eu até me arrependi de ter acordado, né, quando acabou assim a oração. Eu acordei e falei: "Puxa vida, mas já acabou". Um sonho muito, sabe, é aquele tipo de sonho que você acorda revigorada, que parece que você recarregou todas as energias para os próximos 30 dias. Eu me senti assim, bem revigorada. Esse sonho marcante também. E teve um outro, terceiro sonho que eu sonhei que eu estava ao lado de um pastor, de um profeta, ele é da Assembleia, da minha igreja, só que é de outra cidade. E ele é diferente dos outros pastores, ele é profeta, ele revela as pessoas. Aí eu sonhei que eu estava do lado desse profeta no sonho, de noite, olhando para as estrelas. Nós dois estávamos olhando para as estrelas. Aí nós dois apontávamos assim com o dedo às estrelas, assim no céu. Foi marcante também, não sei o que quer dizer isso, mas também me marcou. E em seguida, um outro sonho que eu tive, eh, que também ele me marcou com esse profeta. Eu sonhei que eu estava em uma igreja pequena, não sei a cidade, mas era uma igreja pequena. E esse profeta estava orando para as pessoas. E eu fui convidada, ele me chamou, né? Eu fui dirigida, né, para orar também para essas pessoas. Não assim que ele me convidou, mas no sonho deu a entender que ele estava me chamando também para orar para esta pessoa. Aí eu cheguei perto dele e ele colocou a mão em mim. Ele colocou a mão em mim. É, Ele colocou a mão assim na minha mão, ele segurou a minha mão e eu senti unção nessa mão aqui. Ele meio que segurou assim, sabe quando você cumprimenta alguém, esse alguém, ele segura assim, ó, segura assim na sua mão. E eu senti a mão, não aquela unção forte que eu senti no outro sonho, mas eu senti também uma
Coisa diferente nessa mão aqui, unção, né, não sei, alegria do Espírito Santo, não sei dizer. É muito difícil explicar essas sensações que a gente tem com esses sonhos espirituais. E esse também foi marcante, desse profeta que eu sonhei. E tem o outro sonho que... Esse sonho é recente, tá? Esse último sonho que eu vou contar agora, ele é bem recente, também com as estrelas, tá? Eu sonhei que o, é o mesmo cenário que eu estou em uma cidade, em um local, em uma avenida, não sei. É uma cidade, de noite, olhando para o céu e vi as estrelas também se movimentavam. Só que nesse último sonho apareceram números para mim. E esses números eram tipo em forma de luzinhas. Eu acredito que são estrelas. Não dá para dizer que é estrelas porque eu não vi a transformação dessas estrelas se convertendo em números. Eu só vi esses números, eles de repente apareceram para mim. Eles foram 3 números que eu anotei quando eu acordei, que eu lembrei, tá? E foram esses 3 números que eles apareciam enquanto eu olhava assim para o céu, eles apareciam para mim. Aparecia um, depois apagava, em seguida o outro, depois apagava e o outro, assim, bem rápido, mas deu para mim anotar. Os 3 números, o número 23, 24 e o 37. Só que ninguém, né, falou para mim no sonho o que quer dizer isso. Eu fiquei pensativa, né? Poxa, o que é isso? Interessante que esses números eram, como eu falei, né? Eram tipo assim de luzinhas. Esses números tinham formatos de luzinhas. Sabe quando na decoração de Natal, quando a sua cidade é decorada, assim, quando o objeto é decorado com várias luzinhas? É isso que apareceu para mim nesses números, mas esses números estavam no céu, e então eu acredito que essas luzinhas eram as estrelas, porque eu vi certinho o formato, assim, sabe, de luzinhas, de estrelas mesmo, esses números apareceram assim em formato de estrelas, tá? Bem pequenininhas. E como eu falei, não dá para afirmar que são estrelas, por isso eu vou chamar de luzinhas. Esses números em forma de luzinhas apareceram para mim. E eu fiquei bem curiosa, eu prestei bastante atenção, tanto é que eu guardei, até agora, até hoje, eu guardei esses números. E só que eu não entendi, né, o que quer dizer isso, que porque eu sonhei, esses números apareceram para mim. Aí eu fui pesquisar, né, aleatoriamente, não sabia o que isso queria dizer, só sei que eu fui nos Salmos da Bíblia, eu fui ver o que era o Salmo 23, 24 e o 37. Aí eu descobri que o Salmo 37, ele fala, né, para não invejar os ímpios, né, que prosperem seu caminho. E essa noite que eu sonhei com esses números, antes de dormir, eu tinha visto um vídeo na internet de uma casa bonita, né? Umas pessoas que no vídeo, né, apareciam as casas delas e eram umas casas muito, muito bonitas e eu ficava assim, me deu um pouquinho de inveja vendo esses vídeos na internet dessas casas bonitas. E eu falei, poxa, e dá uma inveja, né? Essas pessoas nem são crentes, ímpias, têm uma casa bonita e a minha é tão feia, né? Precisa de muitas reformas, né? Aí eu fui dormir com isso, com essa pequena tristeza, né? Vendo o ímpio prosperar em meu caminho enquanto eu tô aqui, né? Batalhando, nem posso comprar uma casa bonita. A minha casa eu não moro de aluguel, tá? Eu moro com a minha família, a casa é nossa mesmo, mas é uma casa bem, bem basiquinha e eu sempre sonho com uma casa boa, é o meu sonho, uma casa boa. Aí, engraçado que eu fui dormir com isso, aí eu sonhei, né, com esses números, aí depois eu fui ver o Salmo 37 e
eu me deparei com esse versículo desse Salmo 37. Não invejeis os ímpios, né, que prosperem em seu caminho. Bem interessante, mas eu não sei se era isso mesmo que Deus estava me querendo dizer. Tem os outros números também que eu ainda não sei, né? Eu acredito que Deus vai me esclarecendo assim, Ele vai clarear, né, a minha visão espiritual. Eu acredito que eu estou assim sendo preparada para algo que Deus vai me mostrar ainda, tá? Então esses foram os sonhos marcantes que eu tive e, e é isso, pessoal. E se vocês estão assim, tendo visões, tendo sonhos que vocês acreditam que são espirituais, busquem a Deus em oração. Fala com ele, tá? Porque não despreze os sonhos que você tem. Muitas pessoas desprezam e acabam dando lado, né, para o diabo e acabam que perdendo uma grande chance, uma grande oportunidade de ser usada por Deus, porque despreza o falar de Deus. Pessoal, Deus fala muito através dos sonhos e se você desprezar os sonhos espirituais que você está tendo, que você fica pensativo ou pensativa, busque a Deus. Não é algo aleatório. Não pense que é um sonho aleatório, porque não é. Deus quer falar com você, Deus quer te chamar para algo que Ele tem preparado para você. Então, sempre que você tiver esses sonhos, busque a Deus no jejum, na oração. Isso quer dizer, né, que Deus está te chamando, Ele quer se revelar para você. Então, nas minhas orações, eu sempre dizia, né, eu ainda falo com Deus nas minhas orações, eu sempre citava os livros de Jeremias, né, 33:13, eu sempre dizia assim para o Senhor nas minhas orações: Deus, a tua palavra diz, busque a mim, né, que eu te revelarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E eu dizia para Deus: Deus, eu quero que esse versículo cumpra na minha vida, eu quero que o Senhor me revele coisas grandes e firmes que eu não sei, né? Então, eu acredito que esses sonhos é a resposta que eu sempre falo nas minhas orações. Eu quero ver essas coisas grandes e firmes que eu não sei, eu quero que o Senhor me revele essas coisas grandes e firmes que fala em Jeremias, né, na Bíblia. E eu acredito que isso é só o começo, que Deus ainda vai me revelar muitas coisas. E que Deus te abençoe, que esse vídeo sirva, né, de edificação espiritual para a sua vida com Deus. Um abraço a todos.